Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Como diz a Escritura, saúde e paz no Senhor. Deus vos abençoe, Deus vos fortaleça com sua graça bendita. Hoje pela manhã, eu fui bastante impactado com uma reflexão em torno da passagem de 1 Pedro, capítulo 1, em que o apóstolo Pedro falava aos dispersos da Ásia Menor, e ali, então, ele dizia que os profetas de Deus falaram a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, mas eles indagaram, e a eles não foi revelado o que era. E nós ficamos girando em torno da responsabilidade que nós temos hoje, no século 21, de ter a palavra na mão, de ter a pregação do Evangelho, de ter um estudo desenvolvido dentro da teologia. E eu fiquei pensando em conciliar um dos profetas que falou, e talvez não imaginasse a profundidade do que ele falou, e a ceia do Senhor. É um texto que nós lemos muitas vezes, inclusive na ceia, que é o texto de Isaías capítulo 53. Mas nós vamos fazer esta leitura a partir do versículo 10, porque o versículo 10, do 10 ao 12, é considerado o ápice, não é? A culminância de todo o texto que veio antes. É como se fosse um resumo. E eu fico pensando na profundidade desse texto, porque esse texto vai retratar o que é que Deus está pensando. Deus é tão insondável, é tão grandioso, mas Ele tem o capricho de nos contar o que Ele pensa, o projeto do coração dEle. E isso é um privilégio para o crente em Jesus Cristo, é um privilégio para a pessoa que quer intimidade com o Senhor, não é? E Isaías foi o portador dessa profecia. Essa profecia é uma profecia que antecede Jesus 7 séculos, pelo menos. É muito antiga em relação ao próprio Jesus. Imagine a nosso respeito, que estamos a 2 milênios depois de Jesus, não é? É muito antiga. E a palavra do Senhor diz, Isaías 53, de 10 a 12, ela diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça com esta passagem bíblica. E eu tenho que começar comentando o fato de que ela não é muito explorada no Novo Testamento. Deveria ser, porque é uma passagem tão boa, tão precisa a respeito do servo sofredor, que até alguns comentaristas acham que os apóstolos usaram pouco essa passagem.
embora cada pedacinho dessa profecia apareça em algum ponto. Em algum momento, essa profecia seja, pelo menos parcialmente lembrada. Por que ela é importante para nós? Porque para os filhos de Deus, Deus tem prazer de contar as suas coisas, os seus projetos. Afinal de contas, a proposição de Deus ao chamar uma pessoa, justificá-la, fazer dela um filho adotado, escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, fazer com que esta pessoa receba de graça a presença do Espírito Santo para nortear o seu caminho na terra, e de dar forças interiores, e de levar a pessoa a crer que Deus cuidará dela, como nós cantamos. Tudo isso faz parte do processo de Deus estar construindo esta pessoa que Ele resgatou da sua vida pecaminosa, para um dia ter um encontro visível com Ele. Hoje nós temos encontros invisíveis com o Senhor, mas naquele dia será um encontro visível. Pois bem, eu anotei algumas coisas aqui que acontecem. Nós temos nesta passagem duas pessoas importantes: a pessoa do Senhor, o Deus de Israel, e nós temos a pessoa do servo sofredor, que é chamado no versículo de número 11 como o servo, o justo, aquele que não cometeu nenhum pecado, como já foi dito aqui pelo reverendo Tales. Olhando para esse texto, nós verificamos então o que acontece com os pecadores que estão na mão desse Deus e na mão desse servo sofredor, ou desse servo o justo. Então, o terceiro personagem desse texto é a massa, mas não é a massa total, não é a população do mundo inteira. O texto apresenta a expressão muitos, mas não todos. Ainda que a obra expiatória de Jesus Cristo tenha valor, tenha alcance, tenha poder para alcançar todos, a Bíblia nos informa que desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, Deus tem o seu próprio povo dentre todas as pessoas que existem no mundo. Portanto, a humanidade inteira, ainda que tenha a aplicabilidade do sacrifício de Jesus Cristo possível, porque o seu alcance é efetivo, todavia, a aplicação dessa graça de Jesus Cristo é restrita ao povo que Deus chamou. E nenhum de nós sabe quem é parte desse povo, a não ser a nossa própria experiência, o nosso próprio coração. A gente não pode garantir que um filho nosso, ou que o nosso pai, ou que a nossa mãe, ou que o nosso tio, ou que o nosso primo tenha Jesus Cristo pelo nosso próprio esforço. Mas o que nós devemos lembrar é que quem salva é Jesus. Houve na década de 80 uma campanha das igrejas evangélicas do estado de São Paulo que dizia: quem salva é só Jesus. Isso vale para sempre. Só Jesus salva. Olhando para o texto então e entrando no mérito da passagem, vamos observar a ação do Senhor, do Deus pactual, do Deus de Israel.
porque a profecia faz referência a esse Deus, não a outro Deus, mas ao Deus de Israel. Inclusive, Isaías é muito pródigo em trabalhar a questão da idolatria. E ele acusa Israel de prestar atenção em deuses que não são o Deus que formou o povo de Israel. Então, naturalmente, quando ele está se referindo a esta profecia, ele está se referindo ao Deus que convocou Abraão, Isaque, Jacó e deles formou o povo de Israel. Mas aqui, na primeira parte do versículo 10, diz uma coisa séria. Diz que ao Senhor agradou moer o servo sofredor. E eu fiquei muito atrapalhado com a ideia do agradou. Porque quando a gente assiste um filme qualquer, a gente vê que uma pessoa começa a rir, começa a ficar contente quando o outro está sofrendo. Como se fosse assim um ato de vingança, não é assim? A gente verifica isso, né? Esse prazer é descabido. Mas a passagem mostra aqui que Deus tem verdadeiro prazer nisso. E como é que pode ser que Deus, o Deus bom que a gente conhece, o Deus bom e de misericórdia infinita, como é que isso pode acontecer com o Senhor? Pois é, a única explicação viável possível é que havendo Deus construído o seu projeto de resgatar o ser humano das suas próprias escolhas pecaminosas, da sua própria rebeldia, o único preço possível a pagar era o sacrifício de uma pessoa inocente. E a única pessoa inocente possível no cenário divino é o próprio Filho. Nós ouvimos aqui que esse Filho foi irrepreensível na sua vida. Em vida, estando aqui, no nosso contexto, ele jamais fracassou perante a lei de Deus. Foi o que nós ouvimos aqui agora há pouco. Acontece que o agradar não é o agradar do ato de Deus esmagar o seu servo. É o fato de que aquilo que o seu servo está sofrendo vai resolver o problema de muitos. Vai satisfazer a justiça divina. Vai produzir efeitos completos e duradouros. Quando uma pessoa confessar que tem no seu coração o servo do Senhor, que é Jesus Cristo, sem dúvida alguma, Deus com muito prazer vai acolher esta pessoa, porque Ele a convocou para ser dele, e esta pessoa está respondendo graças ao fato do servo sofredor de Deus ter sido moído. Então, Deus não está se agradando de moer o Filho, mas Deus está se agradando do resultado de moer o seu Filho. Porque o resultado de moer Jesus Cristo é de fato imensamente produtivo e aplaca a ira de Deus e satisfaz a sua justiça. É muito interessante a gente observar e recordar aquele texto áureo de João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando a gente ouve que deu o seu Filho unigênito, Ele não apenas mandou o seu Filho unigênito para a terra, mas a referência é que Ele deu o seu Filho unigênito
para que ele viesse à terra e depois fosse moído. Portanto, a vinda de Jesus Cristo à terra não poderia ter sido de outra maneira. Ela teria que ter sido uma vida intensa, uma vida breve, mas uma vida em que era necessário que Jesus Cristo fosse moído. E quando eu falo moído, era machucado e morto. Então, quando o profeta está dizendo destas coisas, ele está profetizando, ele está declarando que Deus teve um imenso prazer neste ato de justiça que ele mesmo criou, determinou, estabeleceu, porque afinal de contas seria a solução do nosso problema. A segunda coisa que eu vejo aqui é agora o fato de que se fala um pouco do servo. Na segunda parte do verso 10, diz assim: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, só até aí, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Por alma, você deve entender a pessoa toda. Então, se eu disser aqui, olha, temos aqui tantas almas, o que eu estou falando? Temos aqui tantos indivíduos, temos aqui tantos homens, tantas mulheres, temos tantas almas. Acontece que quando a profecia acontece, Jesus Cristo não vai dar apenas as suas ideias, não vai dar apenas o seu ensino, ele não vai construir um grupo de filósofos como fez Sócrates, como fez Platão. Ele não vai nortear um segmento, um movimento. Ele vai entregar a si mesmo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós verificamos que Jesus tinha consciência desse discurso. Abra lá a sua Bíblia em João no capítulo 10, e você vai ver esse tipo de fala de Jesus. João 10, de 11 em diante, ele diz: eu sou o bom pastor, e ele diz: mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Com todo respeito, está aqui Sócrates, está aqui Platão, porque cada um deles não podia salvar ninguém, eles só influíram no mundo, eles são muito inteligentes, mas, meus amados irmãos, eles não trouxeram benefício nenhum para nós, porque eles não nos redimem. Aí, Jesus continua dizendo, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus tem consciência, quando ele vem, ele tem consciência que ele precisa ser morto no lugar das pessoas. Ele não fez nada para morrer, mas ele vai ter uma morte que é qualificada, porque Deus vai despejar em cima dos ombros dele todo tipo de pecado que nós cometemos. Então, se você mentiu, isso foi para o ombro de Cristo. Se você roubou, eu estou falando hipoteticamente, não é? Estou dando exemplo. Se você roubou, foi para o ombro de Cristo. Se você assassinou, se você adulterou, se você foi uma pessoa egoísta, egocêntrica, tudo foi para o ombro do Senhor Jesus Cristo, e ele foi acumulando estas coisas, e a única coisa que ele poderia oferecer era ele mesmo. Ele mesmo. Acontece que ele diz assim,
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha própria vida para a reassumir. Ele tem a convicção de que ele vai sim entregar a vida dele, mas ele vai reassumir a sua vida, portanto ele não vai ficar na morte. Ele tem essa convicção, e esta convicção muito provavelmente está baseada inclusive em Isaías 53. Quando ele fala disto, ele fala com propriedade, e ele diz assim: ninguém tira a vida de mim, ninguém tira a vida de mim, ninguém me mata. Entretanto, ele também diz, pelo contrário, eu espontaneamente dou a vida. É uma doação espontânea, porque o foco dele é duplo. De um lado, ele tem a justiça de Deus para ganhar o mérito. E de outro lado, ele tem a humanidade que está perdida. Nós, que estamos sem rumo, que estamos distanciados de Deus, que somos fracassados. Nascemos assim. Então, quando se olha para esta passagem, nós observamos que Deus se agradou em moê-lo, fazendo enfermar, e ele era consciente de dar a sua vida pelo pecado. Ele queria morrer, estava pronto a morrer por conta do pecado. O inimigo dele era o pecado. O inimigo dele não eram as pessoas, era o pecado, que foi introduzido pelo próprio homem entre os demais seres humanos. A terceira parte deste verso 10 ainda fala com a gente a respeito do servo, porque diz assim: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ora, nós sabemos que Jesus Cristo não teve filhos, não foi casado, não teve filhos, então a profecia poderia não se aplicar a ele. Mas é claro que a posteridade aqui é gente que foi adotada como filho. E quando olhamos para o texto, certamente nós temos a convicção de que os discípulos de Jesus Cristo são a sua posteridade. Eu selecionei um texto aqui do Apocalipse, e eu gostaria que você fosse lá. O Apocalipse, o capítulo 7, e você visse o registro que o escritor faz dos versículos 9 a 17. Capítulo 7 do Apocalipse, versos 9 até 17. Eu vou ler bem rapidinho. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Portanto, você está vendo esse quadro montado. Tem todas as etnias representadas ali, não só judeus, tem todas as etnias representadas, e estão diante de quem? Diante do Cordeiro, diante da pessoa que é aqui, objeto do nosso estudo, o servo sofredor. Vamos ver o que faz. Diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aí tem uma parte que diz: todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.
Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aquele que deu a sua alma. Aquele que deu a sua alma. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois quem vai cuidar? O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vocês estão vendo a prosperidade, a posteridade de Jesus? Vocês estão vendo aqui a posteridade de Jesus? Toda aquela gente que creu, que confessou, que foi surpreendido pela tribulação, pela grande tribulação, pela aflição do mundo, toda aquela gente. E se aqui não estão incluídos aqueles que porventura não passaram pela grande tribulação, certamente eles farão a mesma coisa. Haverá sempre um grupo de muitos glorificando o Cordeiro. Porque o texto diz: o servo verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A ideia da profecia é que ele viverá eternamente. Ou seja, nesta profecia está incluída a morte de Jesus, mas ao mesmo tempo a ressurreição de Jesus, porque o túmulo ficará vazio. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então, diante desta palavra profética de Isaías, nós verificamos o que está acontecendo na intimidade de Deus. De um lado, Deus se agradou de moer o seu próprio filho, e assim a sua justiça foi feita. De outro lado, o seu filho entrega com toda a tranquilidade a sua própria vida, numa combinação de ações que vão proporcionar a salvação de muitos, mas ao mesmo tempo ele verá a sua prosperidade, a sua posteridade, e ele prolongará os seus dias. E com isto, diz o texto, a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Você pode imaginar como é que vai ser aquele tempo em que todos os remidos estarão na presença de Deus, e Deus lhes enxugará os olhos de todas as lágrimas. Não haverá necessidade de consolo, porque o consolo já foi dado, e eles estarão trabalhando, e eles estarão vivendo sob a liderança do Cordeiro de Deus. Quando é que Isaías ia compreender tudo isso? Mas nós já temos como compreender, e nós já temos que pensar, queridos irmãos, como anda a nossa vida em relação a tudo isso que nós estamos enxergando. Mas o texto prossegue, e o texto diz agora que o servo verá, verso 11, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vocês podem ver aqui que se Deus se alegrou, Deus se agradou de executar o sacrifício do seu filho, agora o filho está satisfeito com o que ele fez. Ou seja, a tristeza passou. E a alegria de ter comprado pessoas, a alegria de ter conquistado o coração de pessoas,
está estampada no rosto do Senhor Jesus. E eu fico pensando então no fato, meus irmãos, do que isso pode significar. E eu queria de novo olhar com vocês Apocalipse, o capítulo 19, lá no finzinho da Escritura. Apocalipse, o capítulo 19, e ler os versos 5 a 8. E eu estou na seguinte frase da profecia: o servo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Como é que Jesus fica satisfeito? Então, olha a honra que ele tem. 19, de 5 a 8. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas de quem? Do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quem é a esposa? Quem é a esposa do Cordeiro? Ele vai casar? Quem é a esposa do Cordeiro? A esposa do Cordeiro, eu estou olhando para ela. Jesus está alegre, porque ele vai se encontrar com aqueles por quem ele deu a vida, por aqueles que permaneceram perseverantes até o fim, aqueles que não se escandalizaram nele, aqueles que dispuseram-se a dar a sua vida, a recordar periodicamente a sua morte na cruz, em seu lugar, aquelas pessoas que adotaram Jesus Cristo como centro da sua existência, aquelas pessoas que amaram a Jesus mais do que as coisas deste mundo, aquelas pessoas que deixaram Jesus Cristo governar a sua palavra, os seus pensamentos, as suas atitudes, aqueles que experimentaram a presença do Altíssimo no seu ser integralmente. E olha, para que uma pessoa seja assim, ela é ajudada pelo próprio Deus, mediante o Espírito do Senhor que habita no crente. Então, olhando para esta passagem, a gente vê que essa gente se torna a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, e o verso 8 termina dizendo: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Toda vez que você faz alguma coisa em nome de Jesus Cristo, toda vez que a igreja trabalha para louvor e glória do Cordeiro, aqui na terra, está tecendo o manto da esposa do Cordeiro. Mas toda vez que a gente fracassa como crente, é como se, é claro que Deus não vai permitir isso, mas é como se a gente quisesse rasgar esse manto. Voltando para a profecia de Isaías 53, diz o texto que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele vai casar com a igreja. É claro que isso não é literal, não é? Mas é uma comunhão de marido e esposa, é uma comunhão de intimidade, é uma comunhão de repartir experiências, é uma comunhão sagrada, é uma comunhão inimaginável.
Eu não consigo conceber essa unidade com o Senhor. É demais da conta. Porque a gente olha para Ele ainda com uma carga de pecado no nosso ser. Mas quando isso não acontecer, como vai ser a nossa relação com Ele? A profecia continua e ele diz assim: o meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E eu atribuí isso ao Senhor e não ao servo. Não é o servo que vai justificar as pessoas. O servo vai trabalhar para que isto aconteça, mas quem vai aceitar o sacrifício do servo e passar o sangue de Cristo em você é o Senhor. Porque a justiça de Deus é que está sendo satisfeita. Jesus Cristo é o meio pelo qual essa justiça está sendo executada, mas é o Pai quem justifica, e eu estou apoiado justamente na palavra do apóstolo Paulo, que nos diz lá em Romanos, no capítulo 3, o verso 21 em diante, ele diz assim: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Deus seja Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, quem vai declarar justificados os muitos que Jesus Cristo vai salvar? Deus o Pai, o Senhor, Ele vai declarar. Então, repetindo, Deus se agradou de moer o seu filho. O seu filho foi liberal em entregar a sua vida. O filho vai ver o resultado do seu trabalho, diz a Escritura, e vai prolongar os seus dias. O filho vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. E o Senhor está afirmando que com o conhecimento do seu servo, Ele vai justificar a muitos, porque as iniquidades deles o seu servo levará sobre si. E agora, para terminar, diz o texto: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Você está nesse muitos? Você está nesse muitos? Porque você está vendo o que aconteceu na intimidade de Deus, não foi? O que aconteceu na intimidade de Deus? Deus diz assim: meu filho, vá e resolva o problema de vez. Pai, eu quero ir. Pai, eu estou pronto para entregar a minha vida por conta do pecado deles. Olha, você vai ficar satisfeito e eu vou te honrar depois que você fizer isto. E eu vou te dar uma posteridade de muitos. E o texto então nos mostra: eu lhe darei muitos como a sua parte. Deus dará ao filho muitos. Eu me lembrei de uma passagem que Jesus Cristo disse uma coisa assim muito dura. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E eu pergunto para você, você já tem a experiência de que o Pai te deu para Jesus? Se o Pai te deu para Jesus, tudo quanto a profecia diz que Jesus vai ficar satisfeito, que Jesus vai ver a sua posteridade, que Jesus vai prolongar os seus dias, todas estas coisas também são aplicadas a você. Mas se por um acaso você não tem segurança ainda de que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, implore a Deus para tocar no seu coração. A palavra de Deus diz várias vezes, se o Espírito falar com o seu coração, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, não ache que isso é fábula. Não é fábula, isto é o poder de Deus para transformar a sua existência. Porque aqui você vê na profecia o que aconteceu no conselho da vontade do Senhor. Que tremenda operação foi feita para salvar você. Agora, se você já tem Jesus Cristo no coração, pule de alegria. Porque embora você sofra nesta vida por ser um cristão, pouco importa. Daqui a pouco, quando a gente for levado para a glória, nós vamos estar do lado do Cordeiro. E essa vai ser a maior realização que a nossa vida poderá ter. Eu queria terminar lendo Apocalipse outra vez. E agora o capítulo 22. Porque a palavra de Deus, naquilo que nós precisamos saber, é completa. Deuteronômio diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para que nós cumpramos todas as palavras desta lei. Capítulo 21 do Apocalipse. E o escritor tem uma visão de como é a Nova Jerusalém. Mas a gente vai ler do versículo 22 até o 27. E diz assim, nela, na Nova Jerusalém, estou lendo no verso 22 do capítulo 21. E nela, não vi santuário. Não tem santuário. Porque o seu santuário, o santuário de Jerusalém, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, o Senhor e o servo, o justo. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Vocês estão vendo aqui, ele enxerga nações. Ele enxerga que na Nova Jerusalém não precisa de sol nem lua, não precisa de nada, porque a glória de Deus ilumina tudo. E a glória do Cordeiro também ilumina. Não é? As portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ou seja, é constante a claridade da glória do Senhor, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Quem é que vai entrar lá? Vocês podem me ajudar no finzinho do versículo 27? Quem é que vai entrar lá? Somente fala mais alto que eu não estou ouvindo. Somente. Você está inscrito? Você está inscrito? Você está inscrito?
Então, se você está inscrito e tem essa convicção, se aproxime da mesa do Senhor e louve o Senhor pelo que Ele fez. Se agrade do Senhor pelo que Ele fez por você. Não foi pouco. Foi muito. Baixe a sua cabeça, por favor. E ouça de novo a profecia. Ao Senhor agradou moer o seu servo, fazendo-o enfermar. Quando o servo der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O servo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, diz Deus, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu, o Senhor, darei a meu servo muitos como a sua parte. Isso será o despojo dele, porque derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor abriu o coração com Isaías. Talvez ele não tivesse como compreender isto. Nem nós compreendemos perfeitamente como é que o teu coração processou tudo isso e como é que Jesus Cristo processou tudo isso, porque o Senhor é Deus, é infinitamente maior do que todos nós. Mas nós sabemos que foi um grande sofrimento da tua parte nos resgatar. O Senhor sofreu sim, o Senhor se machucou sim, mas foi por amor de nós. E nós queremos te louvar muito o nome, porque nenhum de nós merece coisa alguma, a não ser condenados por sermos rebeldes a ti. Ó Deus, nós te louvamos sim, porque nós sabemos que no nosso coração está presente o Espírito Santo de Deus, que nos faz crer na tua existência, que faz crer na tua obra de redenção, que nos faz crer que nós estaremos esperando o Senhor Jesus Cristo voltar para ser ressuscitados com Ele e viver na tua presença, indo para a Nova Jerusalém, ali comendo das folhas da árvore da vida, ali testemunhando a claridade da tua glória, ali vendo, ó Deus, toda a população remida adorar o Senhor com profundidade e qualidade. Mas para isto, nós pedimos que o Senhor mexa conosco, que o Senhor agite o nosso coração, porque a conversão também exige da nossa parte sacrifício e dedicação. Nós fomos salvos, mas agora nós precisamos crescer em santidade. Nesta hora de ceia, que é uma das principais razões de nós cultuarmos o teu nome hoje, ó Deus, nós imploramos que ela tenha muito significado para nós. Em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja.
Edifica os irmãos. Dá coragem para os que estão em casa virem para o templo. E faz, ó Deus, com que esta comunidade seja avivada pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.